quando o Kleber Mendonça Filho escolheu ambientar o agente secreto em 1977 no Recife, durante os últimos momentos da ditadura militar, ele já deixava claro aqui que não queria apenas contar uma história de espionagem. Pelo contrário, o que ele queria mesmo era revisitar um país doente, um Brasil em uma verdadeira ebulição, cheia de medos e com muita vigilância. E o resultado é um filme que vai muito além de um thriller político, ou só um filme que vai representar o Brasil lá fora, em premiações. Não, ele é mais do que isso, é uma reflexão sobre poder, culpa e sobre uma parte do nosso país pouco explorada, e tudo contado com um olhar inconfundível de um diretor bastante autoral. Então nesse vídeo nós vamos bater um papo sobre o Agente Secreto, esse filme tão aguardado, e eu vou tentar expressar aqui com vocês um pouco a minha visão sobre essa obra. Vamos lá! Bom, o Agente Secreto, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, estreou no Festival de Cannes, já dando muito o que falar, sendo um dos filmes mais comentados do festival e levando 2 prêmios, sendo de melhor ator para o Wagner Moura e de melhor direção para o Kleber. E agora o filme chega aos cinemas brasileiros com uma grande expectativa do público por ter sido o escolhido do Brasil para ser o nosso filme representante no Oscar dessa temporada. E já logo de cara, esse longa vai nos jogar em uma atmosfera nordestina de Pernambuco muito opressiva, e a câmera vai observar Pernambuco com um tom de muita desconfiança logo na primeira cena, já para colocar nós, telespectadores, dentro dessa trama. E as ruas aqui vibram com carnaval, que pulsam realmente. É cenário de festa e que traz junto um ar de paranoia, e é nessa situação que nós vamos conhecer o personagem do Wagner Moura, um cara aparentemente com passado nebuloso e que retorna aqui para sua cidade natal em busca de paz. Mas ele vai acabar se tornando alvo de uma rede de espionagem e perseguição política. E essa ambiguidade do personagem é fascinante realmente. O Wagner Moura consegue confundir muito a nossa cabeça logo no começo, porque a gente não sabe bem quem é esse cara, nem o nome dele de verdade a gente sabe. Então fica várias perguntas de quem ele é, de qual foi o real motivo dele voltar para Pernambuco. São perguntas que o filme vão soltando aos poucos pra gente ir se apegando devagar por esse personagem. E o Wagner, com seu carisma e uma atuação espetacular, faz essa missão ser muito fácil. Ele tá ótimo aqui, fazendo jus aí para esse grande hype em volta dele. E eu já adianto para vocês que ele tem grande chance sim de ser indicado ao Oscar, ainda mais por esse filme ter distribuição da Neon, que já é conhecida por fazer grandes campanhas para Oscar, e que aliás ela já tá fazendo inclusive campanha pro Wagner. E falando da atuação dele em si, o que dizer, gente, é uma maravilha. Ele entrega uma atuação muito contida aqui, mas cheia de nuances, onde cada olhar e cada silêncio carrega um peso. É um homem assombrado, não só por quem o persegue, mas também pelo que ele representa. O Wagner fugiu completamente daquele estereótipo de protagonista que o Oscar adora premiar. Por exemplo, aquelas atuações carregadas de drama. Você não vai ver isso aqui em nenhum momento. É uma atuação mais linear e madura. E visualmente, o Agente Secreto tem um domínio absurdo de composição e ambientação. O figurino, a fotografia, o som ambiente, tudo colabora para nos transportar direto para os anos 70. E eu digo para vocês que, apesar de não ter nascido nos anos 70, né? Eu não sou tão velho assim, eu sou lá dos anos 90, mas esse longa me trouxe muita nostalgia, porque, por exemplo, eu peguei aqueles carros antigos como Fusca, Kombi, e todos eles muito coloridos, e as músicas então nem se fala, me fez recordar bastante da minha infância. E é muito impressionante como o diretor filma o Recife aqui.
A cidade é mostrada como um lugar sufocante e contraditória, assim como era na maior parte do Brasil dos anos 70, que estava passando pela época da ditadura. Então tudo era muito mais difícil, sem uma liberdade absoluta, e o Kleber se mostrou um diretor paciente, e eu digo que é paciente até demais em certos pontos. Essa tal paciência às vezes vai cobrar um preço, porque temos longas sequências de transição que contribui para a atmosfera, é verdade, mas enfraquece aquele ímpeto narrativo para quem espera um thriller mais direto e que vai se deixar levar pelo nome, por exemplo, de O Agente Secreto. O filme é outra coisa, gente. Ele não é um James Bond brasileiro, como muita gente está pensando que é. Longe disso, ele é bem mais lento e contemplativo, mas essa lentidão, é verdade, que tem um propósito claro. Ela vai fazer a tensão aqui se acumular e faz o espectador sentir o peso do tempo e daquela época. E outro ponto que pode dividir opiniões é a estrutura narrativa. O Agente Secreto, pela sua grande duração de quase 3 horas, vai abraçar muitos temas aqui: espionagem, política, traumas, identidade, mas, pelo menos para mim, eu acho que ele não se perde. Há subtramas que surgem com muita força e trazem camadas para a trama. O diretor não tem pressa de explicar nada, tudo é muito detalhado e com ambiguidade que dá ao filme um sabor mais natural. Ele não quer responder às suas perguntas, ele quer mesmo é te provocar. E a trilha sonora, eu tenho que gastar um tempo aqui para falar sobre ela, porque que coisa maravilhosa! É uma mistura de muitos ritmos locais, com músicas dos anos 60, 70 e que deixam esse ar opressivo de Recife mais leve. É um trabalho de som muito bem pensado, com precisão cirúrgica realmente, e que, pelo menos no meu caso, me colocou dentro desse filme de uma forma que foi, olha, muito imersiva. Merece elogios realmente toda a equipe do filme que trabalhou nessa área. E uma outra coisa também que eu não posso me esquecer de comentar e que me chamou bastante atenção é como a direção usa a arquitetura como extensão do estado emocional dos personagens. As casas, que por muitas das vezes são divididas em conjuntos habitacionais, com corredores e janelas ligando uma casa na outra, e que trouxeram o ouro para esse filme, porque é nesse núcleo que vamos ter ótimos papéis de coadjuvantes. E com grande destaque para Dona Sebastiana, interpretado pela Tânia Maria. E eu tenho certeza que muita gente aí já conhece ou conheceu na vida uma pessoa igual a ela. Aquela senhorinha muito bem-humorada que abraça todo mundo. Olha, eu adorei essa personagem. Foi motivo aí de boas risadas e de lembranças também da minha própria vida, porque eu conheci uma senhora exatamente como ela. E o restante do elenco de apoio também tá muito bem. A Maria Fernanda Cândido aparece para um momento de muita importância pro longa e ela entrega. E nós vamos ter também o Gabriel Leone e o Rony Vilela como esses, entre aspas, vilões. Fora o Roberto Diógenes como um delegado mau caráter. Enfim, é um ótimo elenco de uma forma geral. E apesar de toda essa densidade, eu não achei O Agente Secreto um filme difícil de assistir. Ele é exigente, sim. Você precisa estar ligado o tempo inteiro, mas ele é acessível. É o tipo de obra que pede um envolvimento emocional, além da atenção, como eu disse. E quando a história chega no final, não vai ter uma conclusão realmente. Vai ficar a nosso cargo de ter essa sensação do que o filme causou na gente. E foi um desfecho poderoso. Funcionou pra mim. Não pelo que ele mostra, mas pelo que ele sugere. Uma conclusão amarga. Coerente sim, mas amarga. Como tudo que o filme construiu. E eu não vou entrar em detalhes do final, obviamente. Mas eu fiquei ali observando os créditos e pensando no que eu tinha visto e observando o impacto de tudo. Então, agora, depois de finalmente ver O Agente Secreto, eu posso dizer que é um filme que vai confirmar o Kleber Mendonça Filho como um dos nomes fortes dessa temporada, entregando um dos melhores filmes do ano. Tem falhas? Obviamente.
como alguns excessos narrativos e certa dispersão, como eu disse, mas o conjunto aqui é muito forte e envolvente. Acima de tudo, é um filme nacional muito necessário e ele vai te transportar para o passado e vai te deixar tenso. É uma obra realmente completa e que eu adorei sim. Eu realmente adorei o filme. E pro Agente Secreto, nota 9. Filmaço, gente. E agora é esperar essa exibição do longa nos cinemas brasileiros e eu prevejo ele fazendo grande sucesso por aqui e depois é só torcer para que ele receba as suas indicações e eu aposto com certeza em indicações para melhor filme internacional e melhor ator por Wagner. Já para direção e melhor filme, eu tenho que esperar um pouco mais porque esse ano tá difícil você apontar já de cara assim para esquisitos, mas eu não vou ficar nada surpreso se ele também beliscar indicações dessas categorias. Beleza, pessoal? E se você chegou até aqui, deixa o seu like para fortalecer o meu trabalho. Eu quero chegar aí aos meus inscritos e vai ser muito importante ter a sua companhia aqui comigo, fechou? E obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e nos vemos em breve. Tchau!